Era um daqueles raros dias no início do verão, quando a taiga parecia ter exalado. O ar pesado e úmido que antecedeu a tempestade noturna envolveu a cabana do guarda-caça Ivan Belov. O rio Tasnaia, cheio devido às chuvas recentes, levava suas águas turvas e rápidas, erodindo as margens argilosas já instáveis. O ar estava tão denso que parecia engolir até os gritos das gaivotas. Ivan estava sentado na varanda, remendando metodicamente uma velha rede de pesca. O trabalho era monótono, calmante. Ele estava sozinho, mas não solitário. A floresta era sua eterna e silenciosa companheira. Foi por isso que o primeiro som que rompeu aquele silêncio sonolento e pesado o fez parar. Não era um som da floresta. Não era o estalo de um galho sob a pata de um urso, nem o uivo de um lobo, nem o pio de um pássaro. Era um guincho agudo, penetrante, quase em pânico, semelhante ao grito de uma criança enlouquecida. Era tão agudo e insuportável que o coração de Ivan se apertou involuntariamente. Ele largou a rede. O som se repetiu, desta vez mais perto, e nele se ouviam notas de raiva e desespero absoluto. Ivan levantou-se. Sua mão estendeu-se para a espingarda encostada na parede, mas ele não a pegou. Havia algo nesse grito que não era uma ameaça, mas sim uma tragédia. Na extremidade da clareira, perto da varanda, rolou algo molhado, escuro e furioso. Era uma lontra, uma fêmea adulta. Ivan conhecia-a. Ele a viu várias vezes naquela primavera. Viu como ela ensinava os seus filhotes a nadar na corredeira distante. Naquela época, ela era a personificação da graça, o espírito brincalhão e cauteloso do rio. A criatura que agora se debatia na sua varanda não tinha nada a ver com aquela graciosidade. Ela estava louca. O seu pelo não estava apenas molhado. Estava coberto por uma argila espessa, gordurosa e amarela. Ela corria em círculos pelo piso de madeira, as suas patas molhadas, deixando marcas sujas. Ela guinchava sem parar, aquele som agudo e estridente. Ela viu Ivan. Por um momento, ela parou. Seus pequenos olhos pretos, normalmente alegres, agora estavam arregalados de terror. Ela emitiu um novo som, semelhante a uma tosse desesperada e reprimida, e se lançou sobre ele. Ivan recuou instintivamente, mas ela não estava amirável. Ela não estava a tentar morder a sua perna ou braço. Os seus dentes, afiados como agulhas, cravaram-se na pele grossa e áspera da sua bota. E ela puxou. Ela puxou com toda a força do seu corpo pequeno, mas incrivelmente musculoso. Ela apoiou as patas traseiras na varanda. O seu corpo tremia de tensão. E ela arrastou-o, rosnando e guinchando em direção ao rio. Ele nunca tinha visto nada parecido. Era uma violação de todas as leis. O animal selvagem não tinha simplesmente vindo até o homem. Tinha vindo para exigir. Tinha vindo para o arrastar à força consigo. Ele deu um passo, e a doninha imediatamente soltou a bota. Ela correu alguns metros até o caminho que levava ao rio. Virou-se, viu que ele não estava a ir atrás dela e soltou novamente seu grito lancinante. Ela correu de volta, agarrou novamente a barra da calça dele e puxou. Não havia dúvidas. Ela estava a chamá-lo. Algo tinha acontecido. Algo terrível. Vá em frente, disse Ivan, dando o primeiro passo da varanda. A lontra, como se o tivesse compreendido, saiu a correr. Ela corria pelo caminho, mas não como de costume, escondendo-se, zigue-zagueando. Ela corria, olhando constantemente para trás, esperando que Ivan ficasse para trás e novamente apressando-o com seu grito desesperado. Ela o levava para sua casa, para aquele mesmo lugar na curva do rio, onde, sob as raízes de um velho amieiro, ela tinha uma toca, sua casinha. Ivan caminhava o mais rápido que podia, com as suas pesadas botas atoladas na terra, encharcada pela chuva. Ele já adivinhava o que se passava. Água alta. Argila. Quando chegaram à curva do rio, Ivan percebeu que os seus piores receios se tinham concretizado. O quadro era horrível. Onde ontem ainda havia uma entrada limpa e seca para a toca, protegida por um entrelaçamento de raízes, agora havia apenas uma parede. Uma parede de argila molhada e pesada, pedras arrancadas com raízes de arbustos e pedaços de galhos. A chuva forte da noite e a água alta fizeram o seu trabalho. A margem não resistiu. Houve um deslizamento de terra. Toda a parte da frente da margem, onde ficava a toca, desabou.
bloqueando a entrada com uma massa de lama de várias toneladas. A lontra correu para o escombro e começou a roê-lo. Desesperada, ela crava os dentes na argila. Suas pequenas patas arranham o chão molhado. Mas é como tentar cavar uma montanha com um palito de dentes. Suas garras estão sangrando. Ela está absolutamente, tragicamente, impotente. Ela correu até Ivan, esfregou o focinho molhado e sujo no joelho dele e depois voltou para o monte de entulho, olhando para ele, e seu olhar era mais claro do que qualquer palavra. Tu és grande, tu és forte, tu podes. Eles estão lá. Ivan aproximou-se dos escombros e colocou o ouvido contra eles. A princípio, não ouviu nada além do barulho do rio e do ofegante desesperado da lontra a seus pés. Ele pressionou o ouvido com mais força, prendendo a respiração. E então ouviu, mal audível, como se viesse de debaixo da espessura da água. Ouvia-se um guincho fino e abafado, e um arranhar fraco e desesperado. Eles estavam vivos. Chamavam-se crias. Estavam ali, naquela prisão subterrânea, trancados, e o ar estava a acabar. Calma, mãe, disse Ivan, e a sua voz estava rouca. Calma. Estou aqui. Ele virou-se e correu. Não foi. Correu de volta para a cabana. A lontra correu atrás dele, choramingando, pensando que ele a tinha abandonado. Mas Ivan não prestou atenção. 5 minutos depois, ele voltou. Trazia consigo um pesado pedaço de ferro que usava para quebrar o gelo e a sua velha e experiente pá de sapador, com um cabo resistente. Ele aproximou-se dos escombros. Avaliou o trabalho a ser feito. A argila era viscosa, pesava e, acima de tudo, perigosa. Toda a massa era instável. Qualquer movimento errado e uma nova camada de lama poderia desabar, soterrando os filhotes e a ele próprio. Afasta-te, ordenou ele à lontra. Ele cravou a pá na terra molhada. A batalha começou. Era uma batalha não pela vida, mas pela morte. Contra o tempo e contra a própria geologia. A argila não queria ceder. Era como o cimento líquido. Cada camada que ele removia pesava pelo menos 20 quilos. Ela grudava na pá. E Ivan tinha que removê-la com a bota. O suor escorria dele em abundância, misturando-se com a lama. Os ombros, as costas, os braços, tudo ardia em fogo. Mas ele não parava. Trabalhava num ritmo frenético e desesperado. E a lontra, ela não ficava parada. Ela se transformou num pequeno redemoinho enlouquecido. Ela não entendia o que ele estava a fazer. Ela pensava que ele estava a atacá-la. Ela atirava-se aos seus pés, guinchando de forma ensurdecedora. Ela subia nas suas costas quando ele se inclinava e tentava ajudar. Agarrava com os dentes os pedaços de argila que ele jogava fora e os levava 1 metro para o lado, achando que estava a contribuir. Cala-te, cala-te, rosnava Ivan, afastando-a. Estou a trabalhar. Ele cavava. 1 hora passou como se fosse 1 minuto. Ele atravessou a camada superior de argila, mas a pá bateu em algo duro. Pedras. Grandes pedregulhos fluviais, cimentados pela lama. Era o núcleo do entulho. Ele largou a pá e pegou o ferro de demolição. Ele encontrou uma fenda entre as pedras e enfiou a ponta de aço ali. Ele se inclinou com todo o seu peso. O pé de cabra penetrou mais fundo. Ele o usou como alavanca. A pedra rangeu, mas não se moveu. A lontra sentou-se ao lado e agora olhava para ele sem desviar o olhar. O seu corpo tremia nervosamente. Ela já não gritava. Ela esperava. Ivan voltou a fazer força. Os seus músculos gritavam. Ele rugia de tensão, tal como rugia aquela lontra. Vamos lá. A pedra cedeu. Ela se moveu alguns centímetros. Isso não foi suficiente. Ele trabalhou com o pé de cabra por mais meia hora, arriscando a qualquer momento derrubar toda a estrutura sobre si mesmo. Cada movimento da pedra causava um pequeno deslizamento de terra. A sujeira caía em seu pescoço, mas ele não ligava. E de repente, o ferro velho caiu no vazio. Ele largou a ferramenta, ajoelhou-se e começou a remover a sujeira e as pedras pequenas com as mãos. Os seus dedos tocaram em algo quente e macio. Uma raiz. Ele puxou-a. Abriu-se um pequeno orifício preto, com cheiro a ar viciado. Ivan afastou-se, respirando com dificuldade. Da escuridão da toca, piscando os olhos devido à luz incomum, apareceu um nariz minúsculo, molhado e coberto de lama. Em seguida, apareceu a cabeça inteira e, cambaleando, o primeiro filhote saiu à luz do dia.
Ele mal estava vivo. Tremia. Estava cego pela lama e pelo medo. Atrás dele veio o segundo. E depois o terceiro. A lontra gritou. Mas era um grito completamente diferente. Era um som que Ivan nunca tinha ouvido na vida. Era um grito de felicidade absoluta e avassaladora. Ela correu para eles. Esqueceu-se de Ivan, do desabamento, de tudo no mundo. Ela era um turbilhão de amor maternal. Ela lambia-os, virava-os, empurrava-os com o nariz, arrulhava, tagarelava, emitia uma dúzia de sons diferentes, verificando se estavam bem, se estavam vivos. Ela juntou-os todos num único monte trêmulo e guinchante e cobriu-os com seu corpo. Ivan observava isso e não tinha forças. Ele deslizou pela encosta argilosa. As suas pernas mergulharam na água fria do rio. Ele sentou-se, coberto de lama da cabeça aos pés. As suas mãos estavam ensanguentadas. As costas pareciam estar partidas. Ele enxugou o suor do rosto, deixando uma mancha suja, e simplesmente sorriu. Ele ficou sentado assim por uns 10 minutos, recuperando os sentidos, observando a vida recomeçar. Finalmente, a lontra terminou a sua inspeção. Ela reuniu seus 3 tesouros e, um por um, empurrou-os para a água. Eles estavam limpos e incrivelmente vivos. Ivan começou a levantar-se lentamente, preparando-se para partir. O seu trabalho estava feito, mas a lontra impediu. Ela não emitiu nenhum som, apenas olhou para ele. Ela estava em águas rasas, e os seus 3 filhotes estavam alinhados ao lado dela, formando uma linha perfeita e uniforme. 4 pares de olhos pequenos e brilhantes olhavam diretamente para Ivan Belov. Havia mais gratidão naquele silêncio do que em todas as palavras do mundo. Ivan ficou imóvel, sem ousar quebrar aquele momento. A mãe lontra olhou para ele por mais um segundo. E então, como se fosse um comando silencioso, ela e os seus 3 filhotes mergulharam simultaneamente, na mesma fração de segundo. Ouviu-se um barulho alto, sincronizado e alegre de 4 caudas batendo na água. Os salpicos voaram pelo ar, e 4 círculos perfeitos continuaram a espalhar-se pela superfície do rio. Era uma saudação. Era a gratidão deles. Era a maneira deles de dizer obrigado, na única língua que conheciam. Ivan Belov ficou sozinho na margem devastada. Estava com água até aos joelhos, sujo, cansado, mas sorria. Naquele dia, a dívida foi paga, e a taiga, representada por aquela pequena mãe desesperada, mostrou-lhe que a confiança e a gratidão não têm aparência nem idioma.